É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi. Hoje mais um bate-papo especial para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário e manda para a galera esse vídeo aí. Bate-papo muito bacana. E antes da gente começar a nossa conversa, eu quero falar que esse episódio também tem o apoio da Livraria Papiros. Está conosco mais uma vez e logo mais sorteios de livros para vocês aí. Aí, galera, muito bem. Hoje, para conversar conosco, ela que é jornalista, ela é escritora e uma das autoras, né, do livro Meninos Malabares. Bruna Ribeiro conosco aqui nos nossos bate-papos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Bruna. Valeu, hein? Muito obrigada, eu que agradeço. Legal, Bruna. Vamos já começar nosso bate-papo. Eu quero saber o seguinte, como que é, então, a sua carreira? Como que se deu, né, a sua carreira de jornalista? Pois é, eu sou jornalista de formação, comecei a minha carreira como estagiária no Jornal da Tarde, no extinto Jornal da Tarde, que era um jornal do Grupo Estado, do mesmo grupo do Estadão. Depois fui trabalhar no Estadão, mas desde o início eu sempre tive muito interesse em trabalhar com jornalismo de direitos humanos, sempre foi um grande sonho. Então, ao longo da minha carreira, eu fui buscando isso. Depois passei por outras redações, trabalhei na revista Veja São Paulo, trabalhei também como freelancer para veículos como TV Cultura, revista Nova Escola, e fui trilhando esse caminho mesmo em busca de trabalhar com direitos humanos, e de uma forma muito natural acabei me interessando por educação e direitos de crianças e adolescentes. Então, em 2016, eu já assinava um blog no Estadão sobre direitos de crianças e adolescentes. Na verdade, eu iniciei em 2015. E aí, em 2016, eu fui convidada para escrever para um projeto de enfrentamento ao trabalho infantil de uma organização da sociedade civil chamada Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização da sociedade civil de São Paulo. E esse projeto tem como uma de suas frentes a disseminação de conhecimento, se chama Criança Livre de Trabalho Infantil. Então, nós construímos um site jornalístico a respeito da temática. Nós passamos por uma reformulação, atualmente nós abordamos os temas do enfrentamento ao trabalho infantil, da promoção da educação antirracista e dos direitos de crianças e adolescentes. Então, foi nesse projeto que eu comecei a pesquisar mais sobre o tema. Já conhecia o Thiago Queiroz Luciano, que é o fotojornalista que fez as fotos do livro, por trabalhar no Estadão, trabalhei com ele no Estadão, e eu me lembrei de um trabalho na época que ele tinha feito, fotografando os meninos prateados, os chamados meninos prateados, que eram meninos que se pintavam de prateado e pediam nas ruas e metrôs de São Paulo. E eu me lembrei desse trabalho dele, de fotojornalismo, e eu convidei para começar a registrar comigo essas diversas formas de trabalho infantil. Mas nessa época, nesse início, em 2016, nós não imaginávamos que esse material se transformaria num livro. Que bacana, que legal. E aí, então, vamos continuar, né? Como foi, então, a criação, o início e todo o processo ali dos Meninos Malabares, do livro? Sim, quando eu comecei o projeto, que na época se chamava Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, a gente tinha a intenção de contar para as pessoas as histórias reais de trabalho infantil, porque o trabalho infantil ainda é naturalizado por parte da nossa sociedade. É muito comum nós ouvirmos a reprodução de mitos, como é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada, é melhor trabalhar do que roubar. Quando, na verdade, quando nós reproduzimos essas frases, a gente condena a essas crianças em vulnerabilidade social a essas duas únicas alternativas. Ou trabalha, ou vai para o crime. Ou trabalha, ou fica na rua sem fazer nada. Quando na verdade, os direitos dessas crianças e adolescentes são o acesso à educação, à moradia digna, à saúde, ao lazer,
a brincadeira. Então, a gente entendeu no projeto, na época, que era importante contar essas histórias de uma maneira humanizada, para que a gente não ficasse apenas no jornalismo declaratório, ou seja, esse jornalismo que é super importante, mas um jornalismo de especialistas, estatísticas. A gente entendeu que seria importante tocar as pessoas pelo sensível, pelas histórias reais. Então, foi com essa intenção e também de registrar essas imagens de uma maneira responsável, porque se você busca trabalho infantil no Google, em imagens, ou mesmo em bancos de imagens, muitas fotos acabam mostrando os rostos das crianças, e a gente tinha uma preocupação em não expor a identidade das crianças. Então, nessa falta de material mesmo jornalístico sobre o tema, a gente começou a produzir o conteúdo na intenção de sensibilizar as pessoas. E aí a gente seguiu retratando algumas formas de trabalho infantil, quando a gente se deu conta que isso poderia virar um livro. Então, nós conseguimos, pela editora Panda Books, a publicação dessas histórias, listamos as formas de trabalho infantil que nós gostaríamos de retratar, são 10 formas de trabalho infantil, como trabalho infantil nas feiras, nos cemitérios, nas ruas, oficina de costura, plantação de palmito, e aí nós fomos apurando e buscando essas informações e fazendo os registros em imagens, resultando assim no Meninos Malabares. Muito legal. E o livro é excelente, sensacional. Desses registros que vocês fizeram, qual foi o que mais te marcou dentro do contexto do livro? Mas às vezes tem aquela história que vocês não colocaram no livro, mas também você ficou mais sensibilizada. Sim, todas as histórias que nós apuramos estão no livro, mas entre as histórias publicadas, eu acho que teve uma experiência que nos marcou muito, que me marcou muito, pelo menos, que foi a do lixão, porque nós registramos o trabalho infantil nesse aterro sanitário irregular, que é por isso considerado um lixão, no extremo sul de São Paulo, e era uma realidade muito insalubre, muito insalubre. Era uma comunidade que praticamente sobrevivia da reciclagem. Então, vou até procurar aqui para mostrar para vocês algumas fotos, mas tinha uma área nessa comunidade que praticamente havia uma montanha, acho que dá para ver aqui, de lixo. Uhum. Então, nessa montanha, aqui no topo, passava uma rua. E aí os caminhões, eles paravam de uma forma irregular e despejavam esse entulho. Sabe esses caminhões com essas caçambas de entulho que às vezes a gente vê na rua? E o entulho ia rolando a ladeira abaixo. E as pessoas da comunidade acabavam escalando essa montanha em busca de materiais recicláveis. E aí nós conversamos com algumas crianças e adolescentes que se envolviam nesse processo, seja na separação do material, seja buscando com a carrocinha mesmo materiais recicláveis. E é uma comunidade onde faltam ali os serviços mais básicos de políticas públicas. Então, acesso a saneamento básico, a iluminação, é bem precário. E tinha uma menininha de 10 anos, que é uma história que a gente sempre conta, que ela dizia que o sonho dela era ser médica. Então, foi bastante chocante essa contradição. E outra forma de trabalho infantil que eu percebo que as pessoas se chocam muito também é o trabalho infantil nos cemitérios. Acho que as imagens são bem marcantes. Justamente também por essa contradição, né, da infância, um ambiente mórbido até, de certa forma, mas tiveram muitas histórias que marcaram. Você fala trabalho infantil no cemitério, o que seria? As crianças, adolescentes, nessas datas mais comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, e no caso, na data em que foi registrado esse capítulo, foi o Dia de Finados, as crianças vão aos cemitérios limpar túmulos, vender velas, flores, em troca de um dinheiro. Então, é uma forma de trabalho infantil relativamente comum em muitos municípios do Brasil,
mas eu percebi, conversando com as pessoas, com os leitores do livro, que nem todo mundo conhecia, nem todo mundo tinha visto já. E as imagens são bem chocantes. Mas a gente teve experiências, assim, que sensibilizaram muito. O trabalho infantil no campo, por exemplo, que foi numa plantação de palmito. O menino entrevistado disse que o sonho dele era comer Nutella. Ele via na televisão, era uma família, assim, de baixíssima renda, muita dificuldade de acesso também aos serviços, né? Por exemplo, a educação, a escola ficava muito distante. O menino estudou na escola do campo até determinado ponto, depois ele precisaria ir para uma cidade. Então, era um menino que já não estava frequentando a escola com regularidade, mesmo antes da pandemia, aí quando entrou a pandemia, a coisa piorou. Então, assim, essa história, por exemplo, do sonho de uma criança ser comer a Nutella, né, um doce ali que, para muitas crianças de classe média, classe alta, é um acesso muito mais fácil, né? Longe de ser um sonho. Você disse no começo que é uma questão cultural essa ideia de trabalho infantil, né? Que realmente há aquele pensamento de que é melhor trabalhar do que qualquer outra coisa, praticamente. Trazendo dinheiro para casa, garantindo o alimento, né? E que é pouco dinheiro, não é nem tão remunerado assim, é um negócio apenas para a sobrevivência do dia e etc. É para conseguir se alimentar. E muitas vezes o Estado não chega até eles, né? Não chega com uma escola, não chega com saúde, não chega com com recreações, né? Como que a gente consegue mudar então esse pensamento ou esta ideia de que o trabalho vai dignificar nesse caso? É uma boa pergunta, porque na verdade a gente precisa resgatar que o trabalho infantil ele tem raiz também no racismo estrutural, dentre outros motivos. Então, a desigualdade social é uma das causas do trabalho infantil, a cultura de naturalização é uma das causas do trabalho infantil, a pobreza, a falta de profissionalização dos adultos, jovens e adultos, e também o racismo estrutural. Então, na história do Brasil, a gente vai perceber que o trabalho infantil ele tem relação direta com a escravização das pessoas negras. Na época, lógico, se a gente for pegar a história do direito da criança e do adolescente, a gente vai perceber que nem sempre as crianças foram consideradas sujeitos de direitos, elas eram consideradas mini-adultos. E na colonização do Brasil, as crianças também eram escravizadas. Era comum as meninas serem exploradas no trabalho infantil doméstico e na exploração sexual, e os meninos no trabalho infantil no campo. Assim como as crianças imigrantes também trabalhavam. Mas o que aconteceu foi o seguinte, com a lei do ventre livre, que em tese teria libertado as crianças, filhas das mulheres escravizadas, foi uma lei que institucionalizou o trabalho infantil no Brasil pela primeira vez, porque ela dizia o seguinte, que a criança ela precisaria trabalhar a partir daquela lei, né? Ela poderia ser libertada aos 8 anos, ou se o escravizador optasse por isso. Se o escravizador optasse por libertar essa criança, ele era indenizado pelo Estado brasileiro, ou seja, a gente teve uma reparação, aliás, não houve uma reparação para as pessoas escravizadas, e nesse momento a gente indenizou o escravizador. Então, a gente tem nesse momento uma institucionalização do trabalho infantil. E as crianças que eram libertas aos 8 anos de idade eram crianças que ficavam totalmente em vulnerabilidade social, muitas vezes em situação de rua, porque as mães eram ainda escravizadas. Então, não houve reparação para as pessoas negras no nosso país após a falsa abolição, que a gente chama. E então, essas crianças e adolescentes se tornaram pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente sabe que a maior parte das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são crianças negras,
mais de 66%. E se você for observar a cor da pele, não precisa ir muito longe, das fotos registradas no livro das crianças, você vai perceber que são crianças negras. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, uma desconstrução enquanto sociedade, de se questionar por que o trabalho infantil é tão naturalizado. Tem um experimento bem interessante do Unicef, inclusive, que coloca uma criança branca, loira, olho azul, em situação de rua, e registra a reação das pessoas. E a pergunta que as pessoas fazem é: onde que estão seus pais? O que você está fazendo aqui sozinha para essa criança? E o mesmo não acontece com uma criança negra. Então, essa naturalização do trabalho infantil tem relação com o racismo estrutural do nosso país. Por isso que eu entendo que a promoção da educação antirracista é de extrema importância no enfrentamento ao trabalho infantil. Então, essa é uma questão que tem a ver com a nossa cultura. E agora, lógico, o trabalho infantil é fruto da pobreza e da desigualdade social. Nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. E muitas vezes, esse dinheiro que a criança traz para a família, ele faz a diferença. Porque o que acontece é que a criança, enquanto ela é pequena, ela ainda tem um apelo para a sociedade. As pessoas entendem que elas comprando ou dando dinheiro para as crianças, elas estão ajudando. E muitas vezes, né, não há uma má intenção nisso. Mas quando você compra ou dá dinheiro na rua para essas crianças, você está contribuindo, na verdade, para a reprodução desse ciclo. Então, há registros, por exemplo, no município de São Paulo, de crianças que são acompanhadas pela rede de assistência social da prefeitura, e até mesmo na cidade Escola Aprendiz, a organização da qual o Projeto Criança Livre de Trabalho Infantil faz parte, que o dinheiro que essas crianças levam para as famílias, ele é relativamente alto. Então, por exemplo, crianças que trabalham sexta, sábado, domingo, em alguns faróis da cidade, chegam a ganhar R$2.000 por final de semana. Quando a gente não fala do tráfico de drogas, que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Que o dinheiro que esses adolescentes trazem para casa é altíssimo. Então, é muito difícil fazer frente a esse problema social, econômico, quando a gente não tem políticas públicas que respondam à altura. Então, é preciso políticas públicas intersetoriais. Basicamente, a gente está falando de enfrentamento à pobreza e redução de desigualdade, promoção de uma educação de qualidade, integral, profissionalização dos jovens e adultos, acesso à moradia decente, para que a gente possa romper esse ciclo, porque normalmente esse ciclo é reproduzido de geração em geração. Então, os pais de quem começou a trabalhar muito cedo, os pais dessa criança também começaram a trabalhar ainda na infância. E o que acontece é que essas pessoas evadem da escola ou têm uma redução no desempenho escolar, não se profissionalizam, muitas vezes deixam a escola antes do ensino médio, então não acessam o mercado de trabalho formal, são condenadas à informalidade. Essa mesma criança que gera um apelo ali com 10, 11, 12 anos, assim que essa criança, que esse menino, por exemplo, completar 17, 18 anos, ele vai ser criminalizado em situação de rua, então ele não vai mais conseguir esse dinheiro, o adulto pedindo não consegue o mesmo dinheiro que a criança, e assim se reproduz o ciclo do trabalho infantil e o ciclo da pobreza. Então, nós precisamos romper esse ciclo. Como? A partir da promoção de políticas públicas intersetoriais, porque não existe uma bala de prata para solucionar o problema do trabalho infantil, enfrentando a pobreza, reduzindo a desigualdade e também conscientizando a população. Aí vem o papel da comunicação mesmo. Explicando quais são as causas, quais são as consequências do trabalho infantil, que essa criança, ao contrário do que diz esse mito de que trabalhar é melhor do que roubar, na verdade, a criança que trabalha, ela está mais exposta a ser aliciada pelo crime, a ser aliciada pelo tráfico de drogas, que inclusive é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, a gente precisa realmente sensibilizar a sociedade, mostrar para a sociedade todas as consequências do trabalho infantil, para que a gente consiga criar uma demanda social, porque
só é possível exigir política pública a partir de uma demanda social. Se o trabalho infantil não for um problema para a nossa sociedade, vai ser muito difícil que a gente consiga uma resposta à altura, né? Políticas de transferência de renda, por exemplo, é uma política pública que é importante, né? Programas como Bolsa Família. Então, são várias estratégias que o poder público precisa tomar nesse tema, não somente de uma secretaria, né? Não somente na área de assistência social, mas de todas as outras áreas. Lazer, por exemplo, muito comum as crianças começarem a ir para a rua em busca de lazer, em busca de um entretenimento, porque eles não têm acesso a esses espaços de lazer. E aí sim, inicia, por exemplo, no trabalho infantil ou na mendicância, que também é considerado uma forma de trabalho infantil. Então, percebe que são muitos setores, são muitos lados dessa problemática que precisam ser considerados. Entendi. Perfeita a explicação. Realmente é trabalho de formiguinha, aquilo que você faz, que você e o Thiago fizeram também, né? Porque realmente muito difícil, não só aquela questão cultural, aqueles costumes que nós temos, desmistificá-los, mas também realmente há muitas questões políticas a se trabalhar, né? E aí tem que ver, né, se interessa isso, se dá voto, se chama atenção, né? Tem que ver aonde vai comportando ali os interesses políticos. É um livro maravilhoso, eu recomendo. Cadê o seu aí? Vamos ver? É um livro maravilhoso, eu recomendo. É a editora Panda Books, né? Eu comprei o meu, encomendei na livraria Papiros. Mas o pessoal acho que pode entrar no site da editora também. Dá para encomendar por lá, não dá, Bruno? Sim, dá sim. Se vocês digitarem no Google, aparecem algumas opções ali de compra pela internet. Legal. E, né, além disso, a gente a gente consegue procurar, né, o seu trabalho aonde? Olha, eu posto algumas coisas nas redes sociais, então o Instagram é Bruna Ribeiro, sou eu, e também recomendo o site do Projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que é livredetrabalhoinfantil.org.br, onde nós temos muitas informações a respeito do assunto. Eu assino um blog no Estadão também, sobre direitos de crianças e adolescentes, então se vocês digitarem Bruna Ribeiro, Estadão, vai aparecer também um blog, e aí com outras temáticas relacionadas à infância e juventude. E é isso, assim, estou à disposição para trocas, só entrar em contato. Show de bola, legal, Bruna. Mais uma vez, parabéns pelo livro, parabéns pelo seu trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que atrai, né? Acho que principalmente o jornalismo, assim, ele é mais sentimental do que profissional, eu acredito. É difícil às vezes separar, né, profissional pessoal, né? Pessoal ali, você se envolve mesmo. É muito difícil não se envolver com as histórias, né? Realmente é um trabalho incrível. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite do nosso bate-papo aqui, né? E tá feito o convite, né? Para a gente voltar mais vezes e conversar agora também sobre. Eu esqueci o termo que você usou sobre a educação. Isso, educação antirracista, né? Eu acho que é um assunto que tem que ser conversado também, e os nossos microfones sempre estarão abertos a você, tá bom? Com certeza, agradeço muito ao convite, parabenizo também a Cultura Mundi pelo trabalho desenvolvido. Beleza. Pessoal, então mais uma vez, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, compartilha para a galera se você gostou dessa história. Cultura Mundi, toda a história importa. Valeu, turma! Tchau, gente. Obrigada.